Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amém. Presença maravilhosa do Senhor que está sobre nós, amados. Um fogo da presença de Deus sobre nós nesta manhã, tocando-nos, trazendo vida, trazendo graça sobre nós nesta manhã. Um renovo do Espírito sobre nós. Somos muito gratos ao Senhor, irmãos, pelo que o Espírito tem liberado das suas águas nessa casa. Uma casa de fundamento, uma casa que podemos olhar para tantas coisas maravilhosas, poderosas do que o Espírito tem feito. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos da base desse lugar. Não podemos tirar os nossos olhos do fundamento neste lugar. Porque é o que o Senhor tem gerado através de homens e mulheres desta casa. E eu não sei porquê, estava falando com o Rafa, que sempre os meus olhos estão sempre voltados para a base dessa casa, para a raiz dessa casa. E isso é muito poderoso, isso é maravilhoso, porque nos dá fome e sede de cavar mais profundo, nos dá fome e sede de beber das águas que estão nesse lugar, disponíveis para nós, através desses homens que o Senhor tem nos dado, os nossos pais. Eu queria abrir com você, repartir com você. Eu não estou sozinho aqui. Salmo 78, né? Salmo 78. O tema dessa palavra que eu quero repartir com os irmãos é fidelidade no lugar da aliança, irmãos. Fidelidade no lugar da aliança. O que isso significa para nós? Fidelidade no lugar da aliança, ela está relacionada a uma confiança, querido, a uma consciência, a uma entrega, a um se doar, a uma consciência de que de fato os meus olhos, eles estão sendo abertos, as escamas dos olhos, elas estão sendo retiradas, e por isso eu tenho uma compreensão no Senhor de que eu preciso ser fiel. Eu não posso ser negligente, eu preciso confiar, eu preciso me entregar. Então é por isso que a temática, ela fala sobre fidelidade no lugar da aliança, mas nós vamos estar vendo algumas coisas nesse texto aqui, de Salmo 78, algumas posturas que nós estaremos discorrendo e assim aplicando para nossas vidas. Em primeiro lugar, esse texto ele é muito extenso, irmãos. Essa perícope, essa passagem ela é muito extensa, mas eu vou estar fatiando alguns textos, deixando bem claro algumas coisas para a gente poder assim entender e compreender. Amém, queridos? Muito bom. Vamos ler a partir do verso 8, que diz assim: eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram
o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe haviam mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar. Revoltaram-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Ele é muito extenso, irmãos. E você pode ler isso em casa, você pode mastigar isso mais um pouco em casa, esse texto todo. Mas o Salmo 78 está na coleção de Asaf, um homem que foi levantado por Davi para poder liderar a adoração do Senhor. E Asaf, ele não era um cantor. Asaf, devido a essa história que você está lendo comigo, sobre a história de Israel, ele não era nem nascido na época, mas os seus pais passaram a contar essa história, contaram os milagres, contaram os feitos do Senhor. E Asaf, como um grande menino, como um filho, absorveu essas verdades do pai, mas com uma consciência do que aconteceu. Então Asaf, ele não era simplesmente um cantor. Asaf, ele ministrava verdades. As suas ministrações eram como ensino. As suas ministrações eram como verdades e instruções para o povo. Não era simplesmente uma canção da moda, mas era a verdade de quem era Deus, do que ele estava fazendo. E no decorrer dessa narrativa, Asaf vai colocando algumas verdades de posturas relacionadas ao povo. Mas você está lendo comigo aqui, queridos, esses textos que nós acabamos de ler. A pergunta que eu faço: o que transparece nesse texto aqui relacionado ao povo de Israel? Quando você leu comigo aqui, transparece uma fidelidade ou transparece uma infidelidade? Uma infidelidade. Então está claro aqui. Uma infidelidade diante do amor de Deus. De forma tão preciosa, de forma tão gloriosa, que tirou esse povo de Israel, chamado Israel, do Egito, tirou da escravidão, atraiu para si, trouxe de volta para si, para poder assim adorá-lo, para poder assim se entregar ao Senhor. Mas um comportamento, umas falas, umas infidelidade, porque o Senhor diz, eu vou repetir alguns textos aqui, ele dizendo que não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei, esqueceram o que ele tinha feito. Irmãos, isso aqui é muito sério.
Porque evidentemente, é claro, é fato, que o Senhor manifestou graça, que o Senhor manifestou a sua bondade, que o Senhor manifestou a sua verdade. E de fato o Senhor estava atraindo para si. Isso nos fala muito, querido, que se de fato nós queremos viver, nós precisamos sondar o nosso coração, que nós estamos inseridos numa comunidade profética que somos a nossa. Nós precisamos pedir ao Espírito para que possa sondar o nosso coração. Até mesmo você que está vindo pela primeira vez aqui, você que tem vindo por aqui, mas é importante sondar o coração, sondar a nossa consciência de fato. Como que está o meu coração diante daquilo que o Espírito, diante daquilo que o próprio Senhor tem manifestado, tem apontado, tem direcionado? Diante do milagre, diante da soberania de Deus, de arrancar-nos de um lugar seco, de arrancar-nos de um lugar onde não havia vida, de arrancar-nos de um lugar onde não havia paternidade, a ponto de eles dizerem ao Senhor deliberadamente, exigindo o que se comer, duvidando de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E de fato Deus preparou uma mesa no deserto. E que mesa Deus preparou no deserto? Essas perguntas, essas inseguranças, essas dúvidas de perguntar no coração, será que Deus vai fazer? Será que de fato esse ambiente é um ambiente que realmente o Senhor está falando? Será que de fato vai prover a minha necessidade? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, Deus não te chamou para você ter uma escolha do que você deve ou não deve comer. O que você precisa é ter fome e aceitar o que Ele está propondo para mim e para você, porque é suficiente para nós. É suficiente para nós. E a mesa de Deus era muito farta, irmãos. E a Bíblia fala que essas perguntas foi trazendo Deus, foi levando Deus à prova. Eu quero que você abra comigo em Números, para a gente poder entender um pouco, Números capítulo 11, para a gente poder entender um pouco sobre essa fala deles. Números capítulo 11. Números capítulo 11, verso 4. Que diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos, porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná.
Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. Isso pareceu mal a Moisés. Ponto. A mesa no deserto estava preparada. Mas esse queixar, queridos, era como se fosse um flertar. O Senhor está preparando uma mesa, o Senhor colocou uma mesa no deserto, mas estava havendo um flerte com aquilo que na verdade não era comida de verdade, com aquilo que na verdade não estava apontando para o próprio Cristo, para o próprio Senhor. E na verdade o Senhor estava preparando uma mesa para que o povo tivesse um alimento, não somente um alimento, mas nutrientes para o seu corpo, para a sua vida. Aqui que está o nosso perigo, porque o Senhor está colocando uma mesa para nós podermos comer, mas nós gostamos de ficar flertando com outras águas, flertando com outras comidas que na verdade não foram comida. Que dera se eu tivesse naquele lugar, eu estaria comendo como eles estavam comendo, mas tem um porém, querido. A comida era livre, a comida era de graça, mas eles estavam vivendo como escravo. Pode comer porque eu quero que vocês trabalhem. Podem comer porque eu quero o resultado de vocês. Está livre a comida, mas eu quero o resultado, eu quero que vocês trabalhem. Mas no deserto não era escravo. No deserto era o pai trazendo uma mesa para o filho beber, para o filho comer dessa mesa, para os filhos se deleitarem dessa mesa, não como escravo, mas como filho. E quantas vezes nós flertamos, irmãos? Isso não somente no sentido da nossa vida espiritual, mas em todas as coisas. Uma insatisfação diante daquilo que o Senhor já está propondo, diante daquilo que o Senhor está fazendo. Uma comunidade que quer andar em fidelidade no lugar, em aliança, ela não flerta com outras coisas. Uma esposa ou um marido que está casado, consciente da sua amada, consciente do seu amado, não fica flertando com outras coisas. Porque de fato tem consciência, é isso que o Senhor proveu para mim. E eu quero ser fiel nesse lugar. Eu quero ser fiel a essa aliança. Eu quero ser íntegro nessa aliança. Eu não quero colocar Deus à prova. Irmãos, se a gente falar isso com alguma pessoa, já pensou nós dizermos, até mesmo para os nossos pais dessa casa, ou até dizer para alguma coisa ou outra coisa, eu preferia onde eu estava, era mais livre, eu não sei se você sente, mas a tristeza do coração de Deus. Faça ideia nós dizermos isso para uma pessoa que nós amamos, para um relacionamento, para a nossa liderança, irmãos. Mas a questão toda, irmãos, é que nós não conseguimos enxergar. Nós ainda temos as nossas vaidades ainda, irmãos. Nós ainda temos os nossos caprichos. E é por isso que o Senhor nos leva para o deserto, prepara uma mesa, começa o processo de desintoxicação, para de fato assim nós enxergarmos que verdadeiramente existe vida nessa mesa. Essa mesa é suficiente, como nós adoramos ao Senhor, tudo que eu tenho é teu, tu és suficiente para nós. Cristo, como Andrei, ele interviu aqui. E o fato de nós estarmos flertando com águas, com comida, com coisas que não é do Senhor, que o Senhor não propôs para nós, faz nós não sermos fiéis à aliança, faz nós ficarmos desvirtuando daquilo que o Senhor propôs para nós, e nós não podemos estar flertando, porque nós flertando, nós estamos caminhando para um coração infiel, um coração desleal, um coração que não está sendo íntegro. Mas as velhas saudades,
os velhos desejos, os velhos apetites que somente nos inchavam-nos, mas não estava nos nutrindo, porque não era Cristo que era a pedra principal, não era Cristo que era o fundamento. Havia várias possibilidades, vários caminhos, mas não era Cristo. Então, se nós compreendemos que nós estamos numa comunidade profética, o nosso coração, ele precisa ser íntegro, o nosso coração precisa ser leal, o meu coração precisa de fato ser entregue. Eu não posso fretar, eu não posso ser uma coisa e ser outra coisa. É como o próprio Elias no monte dizendo para o povo: por que você cocheia? Por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, então serve a Deus. Se Baal é Deus, então serve a Baal. Mas se Deus é Deus, eu vou me render, eu vou me prostrar, eu vou aceitar a comida, como a nossa liderança tem falado sobre isso, sobre a dieta que o Senhor tem colocado para nós. Eu não tenho direito a escolher o que eu devo comer, o que eu não devo comer, irmãos. Eu não posso agir dessa maneira, o que eu tenho que comer. Eu me lembro, quando preparando essa mensagem, eu me lembro que quando a Leila era pequenininha, a Janaína falava para ela: experimenta dessa comida. Prova isso. E a Letícia falava assim: o que é isso? E eu imediatamente, eu me lembro disso, eu falo assim: filha, quando você fala o que é isso, no livro de Êxodo, de Números, o povo de Israel fazia essa pergunta, quando Deus dava o maná para eles, que era o alimento para eles. E eles perguntaram: o que é isso? Será que isso é bom? Será que de fato isso tem gosto? E a Janaína falava para ela: come, experimenta. Como é que você pode dizer que não é bom se você não experimenta? Eu não posso me dar o luxo, querido, de escolher o que eu devo e o que eu não devo comer. Porque a Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas não basta você dizer que foi para a liberdade que Cristo te chamou, mas você precisa e eu precisamos entender: estamos exercendo essa liberdade com uma forma consciente? Estamos entendendo, estamos compreendendo como se deve desfrutar dessa liberdade? Porque não basta somente eu dizer que foi para a liberdade que Ele me chamou. E se foi para a liberdade que Ele me chamou, então de fato eu vou saber como usar essa liberdade. É me alimentando daquilo que Ele disse que colocou na mesa para me alimentar. Aquilo que Ele colocou na mesa. E a Bíblia relata, querido, que eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. E de fato uma comunidade profética, para podermos nos relacionarmos profundamente em Deus, a mesa está colocada, a mesa está posta, para podermos assim andar na aliança, permanecer na aliança com o Senhor, permanecer na aliança daquilo que o Senhor está propondo para nós, está colocando para nós nos alimentarmos, a dieta que o Senhor colocou. A Rô falou no início desse ano, ministrando, dizendo que a comida de João era densa, que a comida de João era pesada, e esse ano seria um ano de comida densa. E eu tenho muita convicção nisso, querido, que esse ano é um ano crucial para muitos de nós, né, nesta casa. É um ano de posicionamento de fato. É um ano de fato de a gente poder compreendermos fidelidade ou infidelidade, paternidade ou não é paternidade. Vamos entrar profundo nessas águas, comer profundamente nessa mesa,
para aquilo que o Senhor está fazendo ou não. Esqueceram o que tinha feito, as maravilhas que haviam mostrado. Tudo que Deus fez na história, irmãos, é evidente, é claro, mas o coração não guardaram a aliança. E eu quero dar um exemplo mais claro sobre isso, querido, e assim a gente caminha para a conclusão. Abra comigo Ruth. Essa palavra de Ruth é uma palavra que o AP ele ministrou na nossa reunião de liderança, trazendo instrução para nós. E ao meditar sobre isso, o Rafa me instruindo, o Rafa me reposicionando, e ele juntando algumas coisas, apontando, alinhando. E eu quero repartir e de forma bem simples acrescentar uns detalhes aqui, irmãos. Abra comigo Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2, verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitiu. Daquele que me permitir. Noemi responde: vá, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me permitiu que a deixasse recolher e juntar espigas. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Querido, você percebe aqui de uma forma mais clara, Boaz, ele representa o próprio Cristo, irmãos. Boaz é o próprio Cristo que chega diante de Noemi, chega diante de Ruth e diz: ouça bem, minha filha. Essa expressão de Boaz em dizer: ouça bem, minha filha, isso aqui não traz um sentimento de paternidade, irmão? Isso aqui não traz um sentimento de acolhimento? Isso aqui não traz um sentimento de pertencimento?
Isso aqui não traz um sentimento de paternidade, aonde eu estou ouvindo do pai e dizer: ouça bem, minha filha, não vai colher noutras lavouras. Como eu falei anteriormente, não precisa flertar em outras lavouras. Não precisa ficar desejando outras lavouras. Nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Se tiver sede, beba das águas daqueles potes que os rapazes encheram. Ruth representa a igreja, representa nós, querido, que estamos inseridos em um lugar, que estamos inseridos numa casa, onde nós podemos beber das águas que o Senhor tem dado a nós, onde nós precisamos simplesmente, querido, ter uma humildade, temos uma simplicidade de não cavarmos, de não querermos ser o protagonista, mas nós temos uma humildade para poder beber e aprender, para poder beber e saciar. Por isso que quando Jesus ele disse para os discípulos e a multidão: vinde após mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Ele está dizendo: aprenda a ser cordeiro como eu sou. Aprenda a ser ovelha. Porque eu estou para aqui cumprir a vontade do meu Pai. Eu estou aqui simplesmente em obediência. Eu estou aqui como ovelha muda para poder morrer, me doar, porque é um desejo do coração do Pai. Então, quer aprender? Seja ovelha também. Seja cordeiro também. Simplesmente. Não mais alguma coisa? Não. Quer aprender de mim? Aprenda a ser ovelha, porque eu, diante do Pai, eu sou um com o Pai. E você, nesse coração de mansidão e de humildade, acatando com mansidão a palavra que em vós tem sido, assim será uma ótima ovelha, um ótimo discípulo de Jesus. E o Senhor, através de Boaz, dizendo para Noemi, dizendo para mim: não vai colher em outras lavouras, não fica flertando, para de flertar, porque se nós flertarmos, nós não vamos saciar, nós não seremos saciados, nós não seremos alimentados. E esses rapazes que o Senhor está dizendo, quando tiver sede de água, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Os rapazes, os homens e mulheres, são os homens dessa casa, irmãos. São os homens dessa casa, os homens e mulheres dessa casa que o Senhor tem nos dado. Você que veio pela primeira vez, que talvez não está entendendo, os homens dessa casa, que o Senhor tem dado águas, que tem cavado para nós podermos beber, não podemos flertar. E Ruth, quando ela ouve essa palavra de Boaz, do próprio Cristo, ela se prostra, se inclina, totalmente constrangida, e ela fala assim: achamos favor de você, cara. Eu achei favor de você. Quem sou eu, uma estrangeira? Eu achei favor da tua parte. Como não me entregar? Como não me doar? Como não me
se entregar, me prostrar diante de você, que eu achei favor, eu achei graça diante de você. Ela diz: olha, você se importou comigo porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Irmãos, quem era nós? Quem era nós? Você não era judeu, você não era nada, nós não éramos nada, nós éramos estrangeiro, forasteiro, mas agora, como Efésios capítulo 2 diz, que agora nós não somos forasteiro nem estrangeiro, nós agora somos concidadão dos santos, somos da família de Deus, nós estamos agora inseridos no lugar de paternidade, irmãos. Abra os nossos olhos. Temos uma compreensão saudável, consciente disso, achamos favor, irmãos, achamos graças diante do Senhor, o Senhor nos inseriu. Nós precisamos, querida, ser humilde e dizer: Senhor, eu quero me aliançar, Senhor. Esses homens são homens que têm uma aliança com Deus, que simplesmente de revelar somente Cristo, de trazer águas de Cristo, de trazer o pão de Cristo, o alimento sólido, o pão sólido, para poder nós comermos. Por que não uma humildade? Por que não e dizer: me ensina, eu não sei, eu quero aprender. Porque, irmãos, talvez seja: poxa, mas você está sendo muito modesto. Mas o Senhor está dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele está nos chamando para ser como Ele é, cordeiro, ovelha. E ovelha não é símbolo de rebeldia, ovelha é símbolo de humildade e mansidão. Ovelha é símbolo de um coração de aprender. E se nós estamos em aliança, e se nós estamos discernindo essas verdades, nós precisamos que o Espírito de Deus sonde o nosso coração, sonda a nossa mente, o nosso interior, porque não dá para flertar mais, irmãos. Não dá para podermos ficar flertando: porque eu queria, eu desejaria, porque isso pode estar dando um grande sinal que eu estou em infidelidade com o Senhor. As escamas dos olhos, ela ainda está sobre mim ainda. Se Nicodemos, quando ele foi diante de Jesus, quando o Senhor disse para ele: cara, você é mestre em Israel, você não sabe disso? Ele perdeu uma oportunidade de dizer: Jesus, sim, eu sou mestre em Israel, mas eu sou mestre da religião. Tudo que eu tenho falado é só letra, é só religião para a sinagoga que eu estou liderando. Mas eu reconheço que eu preciso nascer de novo. E o apóstolo Paulo diz que somente em Cristo o véu é removido. Somente em Cristo que as escamas dos olhos, ela é removida. Se uma vez em Cristo o véu é removido, agora eu posso entender, agora eu posso compreender. Agora eu posso reconhecer quem eu sou. Agora eu posso enxergar que eu não passo de um religioso, de um fariseu, cheio de metodologia, cheio de regras, e eu quero ser um filho, eu quero ser uma ovelha mansa e humilde, que me prostra, que me aliança, que quero, não vou flertar com mais nada, porque eu já bebi, já comi de tantas coisas, e na verdade nunca me saciou. Por isso que eu não paro de lugar para lugar, por isso que eu não tenho compromissos verdadeiros, porque está faltando uma aliança, está faltando uma postura, está faltando um coração leal. E somente Cristo é que pode. Somente Cristo é que pode me reposicionar.
Homens aliançados com Deus é que pode abrir os meus olhos, tirar as escamas dos meus olhos, tirar as ceras dos meus ouvidos, para eu poder, de fato, caminhar naquilo que o Senhor quer. Cadê aqueles homens e aquelas mulheres? Se coloque de pé. Cadê os homens e mulheres que de fato não quer mais flertar? Não quer mais ficar se perguntando no seu coração: será de fato? Pode vir, Rafa. Será que de fato é? E de fato é. Evidentemente é. E nós só precisamos fazer como Ruth, irmãos. Se inclinar, se prostrar e dizer: o teu favor, Senhor, eu achei graça aos teus olhos, Senhor. Eu achei graça, eu achei favor. Quem sou eu? Uma estrangeira. Eu não era nada, não tinha herança, não tinha nada. Eu achava que eu tinha alguma coisa, não tinha nada, porque eu não tenho mais marido, meus filhos perderam, não tenho mais nada. Agora é você, eu estou voltando para você. Eu estou voltando para quem tem favor. Eu estou voltando para quem tem graça. Eu estou voltando para quem de fato. Que a nossa postura, né, irmão, nessa noite, essa manhã, temos que dar uma resposta para o Senhor, porque esse ano é um ano crucial para nós, irmãos. Não dá para flertar mais. Não dá para flertar em mais nada, querido. É somente Ele. É somente o Senhor. Essa é a dieta para mim e para você. Essa é a comida que está sobre a nossa mesa, querido. Talvez fique incomodado, você pode até sair, mas você vai voltar com mais humildade e dizer: chega, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Antes de orarmos, é necessário reconhecer que é difícil falar de fidelidade e lealdade nos nossos dias, porque esses são dois temas que infelizmente foram muito desgastados, explorados de forma negativa por pessoas no Brasil e em outros lugares do mundo. Literaturas produzidas para reforçar autoritarismo e não relações saudáveis. Pessoas que pregaram dizendo que fidelidade é você obedecer cegamente, que lealdade é você estar somente com aquele e não ter relacionamento com o outro. Irmãos, para nós isso não é bíblico. As palavras fidelidade e lealdade, elas têm um contexto da Escritura. São palavras que existem muito antes das pessoas as explorarem mal. Portanto, quando alguém fala de fidelidade ou lealdade aqui, não está proibindo você de ter relacionamento com irmãos de outras comunidades cristãs e nem mesmo de ouvir irmãos de outros lugares. Você é livre para ouvir, você é livre para ler, você é livre para se relacionar, você é livre para aprender. Mas é preciso entender uma coisa na era da informação. Eu não sei se você já fez isso. Se fez, não se sinta acusado, só identificado. Você está participando de uma conversa, vou dar um exemplo para tornar o que eu quero dizer mais claro. E alguém faz uma pergunta, dialogando com as pessoas. Você corre no Google, pesquisa, dá uma resumida na cabeça e começa a interagir falando como se soubesse. Não precisa se acusar, mas se você quiser interagir, quem aqui já fez isso? Vamos lá, você interagiu com o conhecimento que o Google te deu. Isso diz que você sabe? Não, só que você leu. E leu direito. Eu sei que muita gente aqui não levantou a mão, mas faz isso, você ficou liberado para não levantar. É sobre isso que o pastor Clebinho veio dizer nessa manhã. A gente quer ser informado por todo mundo, mas não quer ser ensinado por ninguém. Uma coisa é ter informação de todo mundo, mas não beber da água de lugar algum. Informação que você escuta numa roda ou no YouTube, isso não é uma mensagem contra a tecnologia, mas é a mensagem contra a idolatria da informação.
que quer me tornar independente do outro. Porque se eu sei, sem o Clebinho, eu não preciso do Clebinho para me ensinar mais nada. Sozinho eu leio no livro, eu ouço fulano, eu escolho quem me fala o que eu quero comer. Entende? E onde está a fidelidade ou a infidelidade? Estou contigo, Clebinho, decidi que caminho com você agora, beleza? Beleza. Faço esse gesto aqui. Mas esse relacionamento acaba nesse gesto. Clebinho não tem mais nada para me ensinar a partir desse dia. Eu já sei. Não, pastor, com todo respeito, isso aí que você está falando, eu já sei, eu li fulano. Não, pastor, eu tenho participado de um curso, isso aí eu sei. Esse gesto aqui, então, ou ele foi feito sem clareza, sem consciência, ou ele foi feito com hipocrisia. Ou ele foi feito na ignorância, ou ele foi feito na hipocrisia. Porque eu decidi fazer uma aliança com ele, mas eu já entrei na aliança sendo infiel e desleal. Porque se eu disse estou contigo, significa eu vou andar com você. E se nessa aliança eu digo, você é meu pastor, eu estou pedindo, por favor, cuide de mim. E se na hora de receber cuidado eu o rejeito, é aí que começa a infidelidade e a deslealdade. Você consegue entender? Essa não é uma mensagem que te proíbe de relacionamento com os outros, mas que te faz rever se você não está manipulando as relações que você possui. Eu escuto na hora que eu quero, eu entendo o que eu quero, digo não entendi quando na verdade não concordei. E assim vai caminhando em uma relação que não existe verdade, diálogo, transparência e profundidade. Isso é infidelidade à aliança. Então, sair daqui e ouvir um vídeo hoje à tarde de outro pregador te torna infiel? Ler um livro de uma outra pessoa, inclusive que pensa diferente de nós, te torna desleal? Mas você sabe, se você diz que essa é a sua casa, caminhe como um filho. Agora eu quero voltar ao apelo do pastor Clebinho. Quantos aqui querem viver uma vida de fidelidade e lealdade? Vamos orar? Que nenhum aqui pode ficar de pé coagido, você precisa ficar livre. E o Clebinho não veio aqui te coagir, ele veio te libertar daquilo que pode estar te enganando. Você pode ser perito em Google e não saber nada. E Google aqui é uma metáfora. A informação de todo mundo não entra. Você está no deserto com uma mesa pedindo as cebolas do Egito, porque alguém te disse que lá é melhor. Vamos orar. Você de repente já está recebendo no seu espírito aí uma direção de uma atitude que você precisa deixar, ou de uma atitude que você precisa ter. Comece a falar com o Senhor sobre isso. Senhor, nós queremos ser fiéis às alianças que você nos propiciou ter. A aliança com o Senhor, a aliança com a casa espiritual em onde estamos sendo gerados, a aliança com a esposa, com o esposo. Quantas vezes, Senhor, não há uma traição efetiva à esposa, uma traição efetiva a um esposo, mas existe deslealdade, porque os pensamentos, eles são ocultados por trás de intenções ruins. Há um agrado que na verdade quer apenas macular, Senhor. Ou aquela conversa que acaba mal porque a gente a manipulou para não aceitar o que foi dito. E aí a gente usa argumentos para machucar o outro, para calar o outro. A deslealdade nas nossas atitudes, Senhor. Quanto silêncio desleal pode estar havendo entre nós. Omissão. A gente sabe que a história não é daquele jeito, a gente sabe que não é como o outro disse, mas a gente não quer se ver mal diante do outro, e a gente deixa passar a oportunidade de dizer algo, de falar algo, ou simplesmente de dizer eu não concordo. E aí a gente é desleal com o irmão e desleal com a pessoa, porque ela de repente esperava uma verdade da nossa postura. Ensina-nos a sermos verdadeiros, Senhor, a sermos fiéis, a sermos leais uns com os outros, nos relacionamentos que você nos tem dado a ter. Ensina-nos a sermos leais, Senhor. Tira de nós toda a falsidade,
tira de nós. Nós sabemos que de repente não vai ser algo imediato, mas nos ensina a andar em luz, a andar na luz, a andar na verdade, a andar, Senhor, em fidelidade. Ensina-nos que essa fidelidade, ela é mútua. O outro também é fiel a nós. Então o outro terá que ter coragem muitas vezes para nos dizer coisas que vão ser doídas de escutar, mas só são ditas porque o outro ama. Que nós não nos ofendamos, mas que pelo menos acolhamos o que foi dito, entendendo: tem alguém pondo pão na mesa para eu comer. Mesmo que seja um pão com ervas amargas, nós queremos comê-lo, ele também nutre. Nós te pedimos perdão por toda infidelidade, Senhor, por toda deslealdade. Nessa semana ainda nos proporciona a oportunidade de fazer ajustes nas nossas relações, de começar a colocar o coração na mesa, de trazer realidade às intenções, de não mais mascararmos as nossas decisões ou omissões, mas sermos sinceros. Muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Ela é luz sobre a obscuridade do nosso coração. Se existia deslealdade e infidelidade, nós estamos nos comprometendo a, no poder da verdade do Evangelho, vencer isso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, vocês podem se assentar por mais um pouco de tempo, rapidinho, nós não vamos nos demorar. Obrigado, pastor Clebinho. Eu aconselho você a rever essa palavra ao longo da semana. Os exemplos que o pastor Clebinho usou aqui são exemplos que em si mesmos já têm ensinos poderosos para nos trazer. Por exemplo, é possível ter uma mesa posta com alimentos gostosos e nutritivos, e por preconceito, ou fazer igual o exemplo que o Clebinho deu aqui da Lela, dizer não gosto antes de provar? É possível. Só que quando o Clebinho falou aquilo, rapaz, de pronto me veio ao coração uma ilustração. De fato, isso é comum entre crianças. Porque o adulto come o que não gosta porque precisa. Sabe quando a gente fica adulto e o médico diz: você tem que comer isso, e você bota no prato, mergulha no meio de um outro alimento, mas você come porque precisa comer? Isso só é possível porque a gente não é mais guiado pelo que sente, mas pelo que precisa fazer. Cara, eu fiquei pensando: puxa Deus, há tanta infantilidade em nós. Alguém tem de nos convencer a comer o que a gente nunca provou, porque a gente já disse que é ruim sem nem ter posto na boca. Então ouça com carinho essa palavra. Deus tem mais a nos falar.